Bem-vindo a mais um episódio do Pode Pensar Podcast. Isso aí. Estamos aqui novamente com nossos irmãos aqui, Eric, Maninha. E aí, Como irmãos? vocês estão? Só na paz do Senhor e vocês. Tô muito bem. Então, E aí, pessoal, a tá paz do todo Senhor, mundo que bom? Deus abençoe vocês. O Ricardão tá demorando a falar, tô falando. Que Deus guarde. Ah, E aí, é pra pessoal, frente como é que mais, vocês estão? eu cumprimento também a todos com a paz do Senhor. Espero aí que vocês tenham um momento alegre de reflexão na palavra e de muitos pensamentos aí. Né? Porque E bora pensar. o que nós estamos propondo hoje é falar sobre... que Homem, né? bagunça, Tô Homem, estragando o bagunça cenário demais, do cara, velho. É ele que Nós propomos hoje falar da fé, que todos têm, né? Praticamente todos têm. Uns acreditam, têm fé para não crer em Deus, outros têm fé para acreditar, né? Outros têm fé para curar e outros têm fé para não curar, né? Que não vai acontecer, não acredita e assim por diante a gente vai trabalhar um pouco isso aqui e vamos que vamos. Sim. Né? Para quem não saiba, esse aqui é um seriado que nós começou sobre a armadura de Deus. Estamos lendo Efésios 6 e Efésios 6. nós quebramos a armadura, né? Em cada pedaço da armadura nós estamos comentando, falando sobre e o que a Bíblia tem a dizer, né, sobre essas partes da armadura. Eu acho que Paulo ali deu uma analogia muito boa para nós usar, né? Efésios 6:16, né? Sim, nós estamos em Efésios 6:16. Efésios 6:16, eu vou fazer a leitura, posso? Sim. Efésios 6:16 diz assim: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Sim. Essa é uma boa leitura, né? Tem duas coisas que me chamam muita atenção nesse texto. É que você tendo fé, ele é como um escudo e apaga as chamas que é lançada contra você da maldade, das setas de Satanás. Sim. O que me cativou um pouco aqui, sobretudo, eu não sei se fala sobretudo também, Não. No tradução, começo né? da frase, é tomando sobretudo o escudo da fé. como é eu porque falo. nós usa embraçando, né? Embraçando, eu acho que já é abraçar, com tudo, né? tipo, meio que abraçar a fé, né? Repete o seu? É tomando sobretudo, tipo, tomando sobretudo. Então eu Praticamente. acho que eu prefiro do Rick, Porque quando a gente lembra lá sim. que a fé, né, vem pelo ouvir da palavra, e quando a gente tem fé, a gente crê que Cristo morreu, né? Sim. Então, vem sobre tudo, então. A fé, primeiramente ali, para crer que Cristo sacrificou por nós. Então, acho que por isso que ele fala, sobre tudo. Então, primeiro ali, então. Tipo que seria sobre qualquer coisa, né? Aham. Sobre qualquer coisa, no caso. Porque no início, né, você tem a fé. Então, acho que é por isso que ele destaca aqui, sobre tudo. Pode se pensar bem, né, a respeito da fé, porque a fé, eu quase toquei no assunto que nós estávamos conversando, mas a fé, ela é algo, quando a pessoa aprofunda muito na oração, ela chega a ser palpável, a fé, ela chega a ser palpável, porque ninguém ora se não acredita, é fato. Né? Para a pessoa chegar a um ponto de oração, ele tem que crer que é a mesma fé, né? Acreditar é a mesma fé. Ela tem que crer em algo muito além do que ela acredita vendo fisicamente, porque ela já não mais está no mundo físico, porque quando ela ora, ela parte para o mundo espiritual. A oração é isso, ela parte para o mundo espiritual. E daí começa a crescer a fé na pessoa. Sim. Quando ela começa a orar, ela Não, e começa... Jesus fala, né? Vocês não têm uma fé nem do tamanho de um grão de mostarda, velho.
Se vocês tivessem uma fezinha pequenininha, o que vocês não iam mover, né? Eu vi algo sobre esse assunto, não vou comentar hoje sobre esse assunto aí. Na próxima. Eu tive um pequeno estudo a respeito disso aí. E quando, assim, a fé, ela não é por tamanho. Porque se você, quando ele fala desse crescimento aí, que a fé é pequenininha, ele não está falando da semente em si. Porque a semente, ela plantada, ela se torna enorme. É uma das maiores árvores que tem. Ela, pela semente ser pequena, o fruto da semente se torna muito enorme. O fato dela ser pequena porque ela ainda não foi plantada, está sendo regada. Aham, exato. Então, Floresceu quando Jesus. ainda, né? Hã? Não floresceu ainda. Exatamente. Quando Jesus fala que eles não tinham fé do tamanho de uma mostarda, ele está falando assim: vocês não conseguiram chegar nem a esse ponto. Não estão praticando ainda. Exato. Porque quando vocês começar, a fé vai crescer igual a árvore dessa semente. É isso que ele estava querendo dizer. E dá frutos. E dá frutos. Porque muitos interpretam ali como que se fosse a fé do tamanho de um grão de mostarda. Porque Jesus, várias vezes nas passagens, você vai perceber que Jesus repreende porque não tinha fé. Homens de pouca fé. Pouca fé. Quando ele fala pouca fé, está dizendo pequena. Aham. E por que eles não conseguiram expulsar o demônio? Se eles tinham pouca fé. Se a pouca fé era do tamanho de mostarda, de uma semente de mostarda, então se fosse do tamanho da semente de mostarda, tinha expulsado. Mas eles tinham tão pouca fé, do tamanho de mostarda, que não tinham florescido como a árvore daquela semente. Sim. Você entendeu? E aí quando vem uma mulher ali e chora aos pés dele, né? Mulher de grande fé. Grande fé, exato. E Sim. você vê que os discípulos mandavam ela sair. Sim. Mas ela ainda insistia, porque ela tinha muita fé no Senhor. Então, se você for estudar esse ponto da fé, a repreensão de Jesus, todas as vezes que alguém não fazia algo por conta da pequena fé, você vai perceber que a semente que ele fala ali era muito pequena. Sim. Vocês têm fé pequena. Por que vocês não plantam isso aí e deixam crescer? Era isso que ele falava. Interessante demais, né? Muito bom. É um estudo muito grande, né? Se for falar da fé. Vamos falar uma coisa que me deu. Ó, só aqui, ó. O Escudo. Se você quiser colocar. Eu vou jogar ali. Aí eu coloco no vídeo também. Mas eu pensando assim, né? Eu gosto de filme de guerra, né? E. Eu não adicionei. Uma das Eu não imagens que eu adicionei. mais Pode usar gosto. essa aí também. Quer ver? É. Ricardo, só um minuto. Uma das imagens que eu mais gosto, pessoal, é vendo aí, acredito que vocês vão ver aí também, Sim. que dá todos os detalhes de cada peça da armadura, né? E olha só a fé. A fé é para defender, é o escudo, né? É a defesa. Por isso que ele fala sobre tudo, que tá mais na frente. Aham. Porque A o gente- dardo, né, vai ser lançado, igual tá Aham. dizendo. Então a Não. fé tá na frente pra... Se você vê um filme medieval, né? Você vê que eles vão armar a flecha, soltar, a primeira coisa que sobe, escudo. É o escudo. Aham. Porque, né? Não tem como você segurar uma flecha. Então o escudo vai na frente. Vai na frente para E defender. nada passa o escudo. Sim. Muito difícil. Aí não é E assim de fé lembrando aqui. no comentário dos irmãos, eu veio à mente agora. Às vezes você pode pensar que você tem que usar o escudo. Não, não é isso. É a fé que é o escudo da pessoa. Sim. A gente está dizendo do escudo lá, da matéria, aí vem na mente da gente, tipo assim, é o escudo, né? Mas é a fé. A fé é que vai na frente defendendo. Por exemplo, você é ferido por alguma coisa na sua caminhada. Alguém te magoou, mas você acredita que Deus vai te guardar. Você acredita, você adoeceu, você acredita, você tem fé que Deus vai te curar. É isso que está falando, porque a fé vai na frente. É a sua defesa. Você está magoado com alguma coisa, Deus cura você. Por conta daquela fé que você tem, aquilo vai se defender. Porque o sentido do escudo é a fé. Não é a matéria, né? O escudo matéria. Mas é aquilo que é espiritual. E eu acho que uma pessoa que usou o escudo, né, se você pode ver uma guerra ali, foi Jesus, né? No deserto ali, com o inimigo maligno
tentando jogar flechas diante dele. O que ele faz? Ele usa a fé dele em Deus, que ele vai cuidar dele. Mesmo ele estando ali 40 dias sem comer, sem beber, né, com dor, com fome, né, e Satanás sabendo disso, tacando flecha, ele usou sua fé, que era que Deus irá Suprir, ajudar ele, vai providenciar, Só vou né, voltar lá. a salvação naquele momento, que ele não ia morrer ali, né? Porque a maioria das vezes, se você pensar naquele momento, você fala, eu vou morrer. Eu vou morrer aqui. E muitas das vezes, né, Rodrigo, a gente, em algumas circunstâncias da vida da gente, se acha assim, agora foi. Agora, em algum momento da nossa vida, Sim. nós passamos por isso. Sim. Né? Tipo, agora eu vou cair. Ou agora eu vou me machucar feio e agora alguma coisa vai acontecer. Sempre vai acontecer isso aí. Aconteceu com Jesus, aconteceu com os discípulos e nós não estamos guardados dessa tal forma, tipo assim, que nós estamos dentro de uma caixinha que ninguém vai tocar. Sim. É a vida. A vida, muitas das vezes eu vejo assim, as pessoas, principalmente o novo convertido, né? Ele acha que ele é intocável. Só vou pausar um pouquinho. Você acha que vai acabar a bateria? Não, tá de boa ainda. Tá tranquilo? Tá. Vai dar pra fazer? Eu acho que ela vai chegar no nível de... Porque eu tenho que pegar a extensão. Sim, Pega lá, irmão, sim. pega lá. Então, assim, nesse período, as pessoas, ela têm uma falsa, acho que é uma falsa ideia de que eles não possam ser atingidos. Sim. Sempre numa guerra, porque na verdade, Rodrigo, nós numa guerra estamos todos os dias. Uma coisa muito interessante é que nós, cristãos, uma das únicas vezes que nós não somos atacados literalmente é durante a noite. Vocês sabiam disso? Quando nós Estamos dormindo. É a única hora que o inimigo tem que dar uma trégua, sim, para o seu corpo descansar. Porque durante o dia você é atacado todo dia, sim, pelo inimigo. Você pode ter sonhos, né? Mas esta é a hora que você pode ser atacado durante o dia, mas à noite você descansa. Sim. E ele gosta de atacar as pessoas na fraqueza, né? Na fraqueza. Ele vai procurar a sua fraqueza. Porque seria a falta da fé. Né? Sim. Seria a falta... Não, eu acho que até Jesus foi a fraqueza dele, foi a fome. É a fraqueza dele. Sim. Mas ali a fé dele foi maior, né, que a fraqueza dele. Faz todo sentido. Mas eu acho que hoje em dia, tipo, né, tem muita gente que tá passando momentos difíceis e uma pessoa que não tem fé, ela acredita no quê? Ela acredita que não tem saída, né? Não tem como sair dessa. Minha vida acabou, né? É o fim aqui. Mas com quem tem fé em Deus, né? Mesmo Davi ali, ele nos Salmos dele fala: eu estava rodeado por leões, né? Eu estava rodeado por devoradores. E mesmo assim ele olhou para o céu e falou assim: mas a minha salvação vem de Deus. Então, tipo, ele reconhece que a saída, né, está em Deus. Então a fé dele elevou ele a saber que eu posso confiar. Mas o irmão Maninho, ele tem uma passagem boa que fala, né, sobre a fé, que é em Hebreus. Eu tenho outra também, que enquanto nós estávamos conversando, irmão. Sim. Depois, se você quiser ler isso aí. Qual que é? Em 1 Coríntios 12, que fala acerca dos dons espirituais. E um dos dons é a fé. Ele fala dos dons espirituais, aqueles que a gente deve buscar, os dons espirituais. Aí o apóstolo fala no versículo 9, né, do capítulo 12 de 1 Coríntios, diz assim: a outros no mesmo espírito a fé,
Porque a fé é um dom. A fé não é só você tê-lo. Por exemplo, há um exemplo, porque existe a fé natural e a fé profunda e espiritual. A fé natural é a pessoa, ela acredita em Jesus, ela vai para a igreja, Sim. mas ela não exerce a sua fé. O exercer da fé é aquela pessoa que ele cura, que ele expulsa demônio. Esse é o dom de fé que foi posto naquela pessoa. Podia ser igual os discípulos naquele momento, né, com Jesus. Eles acreditavam em Jesus, falavam, ó, esse aqui é o Messias, né, nós achamos. E tal, mas só que a fé não estava raizada ainda, né? Ele não tinha o dom da fé. Por isso que Jesus falava para eles orar. Ore, ore, ore. Aí, quando eles entenderam que deviam orar para adquirir aquela fé que Jesus estava falando, que antes Jesus falava assim, homens de pequena fé, vocês não acreditam, né? O apóstolo Pedro começou a ter aquela fé quando Jesus estava em vida ainda. Quando Jesus voltou, né? Eu acho que a ressurreição foi ali algo sobrenatural aqui. Quando Pedro anda sobre as águas, é o sinal que o dom da fé já estava chegando em Pedro. Sim. O dom da fé. Mas aí, a prova maior dessa fé foi lá em Atos 2. Quando eles resolvem orar no Pentecostes. Esperando o Espírito Santo. Exatamente, o Espírito de Deus desce sobre eles. E dali eles começam a exercer as mesmas coisas que Jesus exercia. Sim. A curar pessoas, expulsar demônio. Você vai observar que dali Atos conta toda a história. Eles transpassam de um lado para o outro, né? Como Filipe fez. Então ali começa em Atos 2, porque Jesus em João 21, 22, Jesus fala assim, ordena para eles, acho que é, né? Ordena para eles, não saia da cidade até que do alto venha o revestimento. O revestimento era o dom de Deus, era o Espírito Santo sobre eles. Sim. E muitas das vezes, nós como pregadores, nós não queremos ter esse dom, nós só queremos pregar. Mas em Atos, se eu não estou enganado, Atos 9, alguma coisa assim, ou 11, diz que nós devemos não só pregar com palavras, mas com poder. Mas o poder que está dizendo ali é o Espírito Santo. E esse poder não é gritaria. É quando você fala e as coisas acontecem dentro da igreja. É quando você prega, pessoas caem endemoniadas. É quando você prega, revelações vêm. Entendeu? Do alto. Porque esse dom está conectado. Quando a pessoa tem a fé, é como se é um tubo sobre ela, descendo do céu, sobre a cabeça dela. É incrível. Sim. É um tubo que desce e aquele tubo, por onde você for, ele te acompanha. Aquele tubo de fé. E a mesma coisa é os outros dons. Dom de línguas, dom de profecia, dom de revelação, dom de reconhecer espíritos, dom da fé, dom de curar, dom de fazer milagres. Isso tudo é dom. E a maioria das pessoas não busca esses dons que a Bíblia fala. Porque é duro, é fato. É duro você, por exemplo, você perder 2, 3 horas orando. Não é fácil. Não é fácil. Aí o que acontece? Não é você orar de noite, de madrugada. Isso não te faz santo. A oração, Jesus falou assim que nós temos que orar todo o tempo. Você está na rua, está orando. Você tá só que para buscar o dom, esse dom que nós estamos falando de fé ou qualquer outro dom para ter, existe uma substância a mais. Você quer um dom, você quer orar, você ora, por exemplo, vocês estão orando pela minha vida. Vocês é um processo. Vocês querem adquirir um dom. É outro processo. Vocês têm que... Quando a pessoa ora natural, um orador natural, é aquele assim, oh Deus, abençoa o meu irmão. Ele chegou no pé da cama dele, oh Deus, eu agradeço pelo meu dia, eu agradeço pela minha vida. Esse é o orador normal. O orador espiritual é aquele que ele estende a oração, tanto o dia inteiro como no momento que ele está orando. Esse é o orador espiritual. Deixa vocês falar. Eu falo demais. Tá, irmão. Lê aquela passagem lá. 1 João? Vou lá também. 1 João? Sim.
Quando eu toco aqui, irmãos, em oração, porque tá ligado, viu? Está ligado o orador com a fé. Sim. Os dois se ligam, não tem como desligar um do outro. É porque... 1 João, não? Sim. No 1 João 5. 5. É porque a fé... Eu penso muito assim, eu tava pensando aqui... Igual eu mando mensagem pra minha esposa toda hora, né? O que você tá fazendo? O que nós vamos fazer hoje? Como que vai ser? Isso é porque ele tá checando. Ela, Ele tá dizendo assim que manda mensagem toda hora, mas é porque ele tá checando. Ela manda também, mas esse é durante o dia, né? Você convive com essa pessoa, sua vida é compartilhada com essa pessoa e ela é sua esposa. Então, imagina com Deus, que é seu criador, né? Então, eu acho que é isso que o irmão Maninho, ele falando com oração. A oração é o nosso messenger, né? O nosso WhatsApp, né? Nós fala com ele, nós dá update como que nós estamos indo e ele nos dá a resposta também. Ele fala conosco Manda também. de volta. Né? Ele manda de volta também. Ele não deixa nós no vácuo. no vácuo. Mas assim, é um modo, claro, é um modo nós colocar assim em analogia, mas a fé praticada é outro nível. Porque daí você tem uma relação com alguém. E quando você tem uma relação com alguém que você não vê, isso é fé. Isso é você né, praticar a sua fé. Mas a nossa fé, né, igual nós falando aqui, está em 1 João 5, ela é colocada no quê? Ela diz assim, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, que é o Messias, quer dizer, né, é o nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é aquele que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Aqui na minha Bíblia tem um tema assim que fala: a fé é o princípio vencedor no conflito com o mundo. Que legal. Igual a gente tava com a foto ali. Então, ou seja, a fé que nós temos em Cristo Jesus, Sim. que ele morreu por nós, que ressuscitou e que um dia vai buscar a igreja dele, é o que nos faz que nos dá a fé para combater com o mundo. A confiança também, né? A confiança de que um dia a gente vai estar junto dele, né? Sim. Então, essa é a fé que Cristo deixou, né? O evangelho dele, para a gente guardar os mandamentos. E o que? A fé vai fazer com que os mandamentos esteja na frente dos dardos do inimigo. Porque, como aqui em João, o João preso, né? Sim. Foi preso e os discípulos foram decapitados, foram tudo mortos. Então, existia muita, como é que fala? Contrariedade ali contra a fé, né? Em Jesus, contra o evangelho. Sim. Ou seja, então, se vocês guardar os mandamentos, os meus mandamentos, a fé que vocês têm no meu mandamento é o escudo que vocês vão ter. Porque quando vir os dardos, os escudos, o evangelho vai estar na frente defendendo vocês. Então não é nós mesmos, né? Com as nossas desculpas, mas sim a palavra, o evangelho, os mandamentos do Então, Senhor. Para que maior a fé, quando você citou aí, você lembrou uma coisa maravilhosa, foi a morte dos discípulos. Cara, você vê a morte na sua frente. Você vai ser decapitado como Paulo, por exemplo. E ele fala assim, guardei a fé. Sim. Combati o bom combate. E agora eu vou pro céu. Cara, Uma fé. Nossa, é uma danada. fé. Não, e depois você viu muito outros... Os outros discípulos, jogados em caldeirão quente, sim, com óleo fervente, pendurados nas ruas, os crentes pendurados nas ruas, nas cruzes, e ser ateado fogo por baixo para iluminar a cidade.
Eu até lendo No Coliseu, no né? Coliseu, Jogado no né? Coliseu pros leões, Eu lembro famintos. os escritos dos pais, né, da igreja, que eles dizem, falando sobre os coliseus, né, falando que os irmãos estão lá firmes na fé até o fim. Então eles, tipo, eles sabem Sim. que a morte vai vir, mas do independente da morte, a fé deles está ali, que Deus Sim. vai salvar eles. E mesmo que o leão coma, né, a família ali, porque eles colocavam a família de cristãos ali para morrer, eles olhavam pro céu e já sabiam que a hora dele chegou. E eu acho isso lindo. Assim, claro, é bom ver um Daniel, né, ser salvo ali né, mas ver a fé que é até a morte, eu acho isso. E eu acho que não tem outra história que compara isso. Você não vê pessoas colocando tanta confiança em algo que eles não vê e morrendo por isso. Não tem outra religião, não tem outra pessoa. Talvez as pessoas acreditem em amor e, né, em outra pessoa física ou morre por essas coisas, mas morrer por algo que, tipo, para aquele povo no Coliseu era loucura, mas para eles era o amor de Deus, né? Porque eles estavam, acho que na ideia deles, eles estavam traindo aquilo que eles acreditavam daquela época, né? Sim. Tirar a fé deles e pôr em Jesus era uma coisa absurda. Que eles acreditavam nos deuses, nos Zeuses, né? Não, só para você ter noção, na carta do Marshall, os cristãos eram os primeiros a ser chamados de ateus, porque eles acreditavam em um Deus que eles não conseguiam ver, que não era uma estátua. Então, ele escrevendo esqueci quem que era o operador naquela época, mas ele falando assim, para de chamar a gente de ateu, o nosso Deus veio à Terra, que é Jesus Cristo, e nos salvou, né? Então, tipo, assim, não faz sentido você chamar a gente de ateu. Mas eu acho engraçado porque, tipo, as pessoas falavam, nossa, eles não acreditam em um ser que não consegue nem ver. Então, tipo, pra eles era loucura, porque eles tinham a estátua deles, eles tinham os deuses deles que eles fisicamente viam, né? A igreja, ela tem grandes histórias, né? E outros que usavam a igreja também para fazer a maldade, Sim. né? Como lá os cavaleiros lá, esqueci o nome deles agora, que lutavam por Cristo para fazer coisas terríveis, né? Mas a gente vê que tudo tem um sentido, né? Porque mostra lá atrás, quando nós falamos da igreja primitiva, aquele povo tiveram fé e foram mortos por conta dessa fé. Outros tentando usar essa fé, dizendo que estava defendendo o evangelho, né? E sabe que não era, a gente sabe que não era isso que eles queriam fazer. Eles queriam um domínio, na verdade. Contra, né? né? E não trocando o assunto, mas trocando, é o que a gente vai precisar de ter mais firmemente ainda nesses últimos dias, porque o que acontecia aqui Eu ia falar isso agorinha atrás. tá acontecendo agora. Vai acontecer. Vai acontecer e já tá acontecendo, né, irmão? Não, tem muitos lugares que já está acontecendo. Então, Eu tava. Cara, é muito antes top, de você né? falar isso, antes de você tocar nesse assunto, eu tava aqui, quando o Rodrigo tava falando ali, eu tava aqui olhando para ele e pensando, daqui a pouco vai ser nós vai. que vamos passar por essas mesmas coisas, essas mesmas perseguições, esses mesmos ataques que está dizendo em Mateus, Lucas, Marcos, e será que nós estamos preparados? E infelizmente eu já vi até, dizem pastor, falar, mas hoje os cristãos, eles acham que eles estão sendo perseguidos. Peraí, cristãos estão sendo perseguidos. Respeita aqueles que estão na China, na África, sendo perseguidos. E se você achar Na Síria. que o maligno vai só ficar ali, não, ele vai vir para a terra toda. Eu cortei você. Você estava falando aí. Depois eu comento com o irmão. Não, é igual você tá falando. Não vai ficar só num canto da terra. Não. O reboliço já tá acontecendo. A gente vê todos os países se entregando a esse lado aqui, né? Que é o lado Da esquerdo. esquerda. Aham. Então, é evidente que nós vamos passar.
Sim. Então Uma hora ou a outra. fé vai estar operando. A fé em Jesus Cristo, nos mandamentos dele, no Evangelho, vai estar. Quando vocês tocou nesse assunto, essa é uma das coisas que as pessoas precisam ter noção. Exercer a fé agora é muito importante. Porque na hora que realmente... Porque a Bíblia fala... É por isso que a gente tem que, quando lê, tem que observar os pontos, vírgula, o significado daquela palavra. A Bíblia fala que no tempo do fim, no tempo das dores, olha, não é no tempo do fim do Apocalipse, mas no tempo das dores haveriam perseguições. Haveria, dentre vós, alguns morrerão por conta dessas perseguições. Dentre vós, alguns serão pegos e levados diante de reis e governadores. Dentre vós. Então não está dizendo que são todos. Mas está dizendo Mas que é o alguns. tempo. Hã? Mas alguns. Mas alguns. Mas alguns. Tipo, dentre nós aqui, o governo fala, vai lá e prende um deles lá. Para pôr medo nos outros. Mata um deles. Para poder pôr medo nos outros. É assim que vai acontecer. E já está acontecendo, como vocês falaram, no mundo inteiro já há sinais de perseguições contra os cristãos. O que está crescendo muito hoje? Os ímpios querem impor sobre nós aquilo que nós devemos pregar. Quer nos ensinar a falar da palavra de Deus. Sendo que quem lê a palavra de Deus somos nós. Ou limitar, né? Colocar restrições. No Colocar, que você... exatamente, restrições. Aí o que tá, outra coisa que está crescendo? É que agora você não pode falar de Deus. Né? Como você falou, limitação. Já começou. Sim. É como vocês falou. Tem pastor que está com a mente lá no Antigo Testamento ainda. Lá na igreja primitiva. Esse espírito maligno, ele vai rodar toda a terra. E interessante, porque em Mateus 24 também diz, quando fala das dores de parto, diz que... Mateus... é que são muitos versículos, mas diz assim, que no tempo do fim, muitas nações se reunirão para esse propósito, né? Para aniquilar os cristãos e aquilo que eles acreditam, que é a nossa fé. Mas não serão todas as nações, serão muitas nações. Então quer dizer que não serão todas. Então acho que Daniel 12, Daniel 9 também fala sobre esse assunto. Tipo, então a gente tem que estar preparado para isso. Sim. Mas só que aonde está a nossa fé? A gente está dizendo aqui, eu acho que chegamos num ponto que nós devemos alertar as pessoas, dizer assim, se prepare, ore, clame ao Senhor, busque essa fé para você, sendo cristão, para você chegar num ponto, você saber e você dar conta de passar, porque se não tiver fé não vai passar não. Vai desistir no meio do caminho. Sim. Vai retroceder, e a Bíblia fala que aquele que negar a Cristo será legado também no céu. Aquele que negar o Senhor diante dos homens, Deus também vai negar aquele que negou o Senhor na terra diante dos seus anjos. Sim. E só para quem não saiba, Jesus ele falou que se você negar um desses pequenininhos, então ele quer dizer, se você, o meu discípulo, chegar em você, pregar o evangelho, você negar ele, você está negando a Jesus. Porque era isso, né? Ele estava mandando os seus discípulos lá... Na verdade aqui eu acho que nós estamos fazendo um alerta. Sim. Para as pessoas que vão ouvir. Porque o que está... Eu falo assim, o que está por vir, a humanidade não está preparada para isso. O mal que está por vir, as trevas que está por vir, as trevas vai ser tanta, que vai ser possível ver demônios atravessando de um lado para o outro. Escuta só o que eu estou te falando. De tamanho que vai ser as trevas no tempo mais terrível da humanidade. Sim. Então se preparem. Eu queria só dar um comentário naquela passagem de 1 João 5. Aqui na minha Bíblia tem um comentário de Martinho Lutero, que eu acho que é muito boa. Ele diz assim, tradução, né?
Com essas palavras, João exorta os cristãos no sentido de que, uma vez que creem, também se dispõem a demonstrar o poder e a atuação dessa fé por meio de suas atitudes e do seu modo de vida. Pois ele escreveu essa epístola especialmente para censurar os falsos cristãos, aqueles que gostam de ouvir quando se ensina que somos salvos unicamente por Cristo e que as nossas obras e realizações não podem merecer a salvação. E então pensam que no momento que ouviram isso também são cristãos e não precisam fazer absolutamente nada nem entrar na luta. Não percebem que a fé é por meio da fé devem surgir pessoas renovadas que vencem o mundo e o pecado. Aqui se exclui a possibilidade de alguém ser nascido de Deus e, ao mesmo tempo, continuar vivendo aquela vida antiga, morta, mudando e segundo os desejos do diabo. Viver e permanecer em pecados como outrora. Ao contrário, é preciso resistir ao diabo e todo o seu reino. Por isso, se você não vence o mundo, mas é vencido por ele, então você pode até se glorificar na fé e em Cristo, mas a sua própria atitude põe contra você que você não é filho de Deus. Então ele pega pesado aqui, ele fala assim, ó, João está colocando uma linha. A fé existe, mas para você demonstrar que é fé, você tem que ser filho de Deus. E quem é filho de Deus age como um filho de Deus. E não é só algo, né, da fé que você tem uma vez que Cristo morreu. Você tem que estar alimentando aquilo, que eu acho que ele quis também dizer. Porque se você obtém a fé, que é por meio da graça, que é um favor que nós não merecemos, Sim. o Paulo vai falar, cresceis na graça do conhecimento de Deus. Então, guarda a sua fé. Então, é algo que você vai estar em prática no seu dia a dia, mantendo A luta, né? a luta, porque o conflito é todos os dias, né? Então, sempre temos um dia mau. Então, a nossa fé e no crescendo da graça, a gente vai combatendo esses conflitos, Sim. que é por meio do Senhor que vai dar a vitória. Sim. Top, né? Top demais. Então, É. você vê que João ali, ele tava, né, alertando os cristãos. Olha, você só crê e essa crença não fazer nada, então você não tá tendo fé. Você só tá acreditando em coisas. Agora, se você crê de verdade, isso vai te dar uma luta, né? Que você vai lutar. Em Hebreus, Sim. Hebreus 11, vai nos mostrar a fé dos antigos. E uma das passagens que eu mais gosto é esse capítulo aqui, que fala sobre a fé. Hebreus 11. Hebreus 11 diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o invisível veio a existir das coisas que não aparecem. Amém. Essa é uma passagem essencial, né? Fala do invisível, né? Sim. Sim. Porque nós conversando, né? Antes do pod, nós começou a conversar e, né, o maninho falou sobre Abraão e a fé e ele teve que andar fora da sua terra, para uma terra que ele não conhecia, distante. E eu penso, né? Abraão era um homem que acreditava em vários deuses naquela época. O pai dele acreditava em vários deuses. Ele não era um homem cristão, né? Deus chegou a nele e falou assim, Deus dos seus antepassados ali, aparecendo e falando, eu escolhi você para ir nessa terra. E ele teve essa fé em algo que ele não consegue ver, que ele não consegue
Ele nunca foi naquela terra, provavelmente. É como se nós, né, ou você em casa, alguém chega em você e fala, eu quero que você vá pra China. Você não sabe nem como que é lá, Né? você não sabe nem como que é o jeito, e Deus tá falando pra você, vai à China e faz o meu trabalho lá. Né? E isso seria difícil para qualquer pessoa, né? Você ouvir um chamado e você ir lá exercer esse chamado. Então, requer uma fé, né, da pessoa fazer isso. E essa fé pode ser acabada, ela pode ser abalada, porque nós pode parar no meio do caminho, tá difícil, eu volto atrás. Então, tipo, você tem que manter a fé, né? Guardar a fé, como o irmão Ricardo falou. Você tem que guardar a fé. Então, você pode parar no meio do caminho, você pode voltar atrás. Então, você tem que continuar andando até o fim. E olha que Abraão não viu a promessa. Ele ouviu, né? Deus falou, eu te prometo que eu darei, né, bênçãos sobre as nações que virá de você. Ele não viu isso. Ele não viu isso. E hoje, né, somos abençoados através da promessa que ele deu a Abraão. Então, para você ver que a fé transcende o que nós conhecemos, o que nós sabemos, né? E ainda continua. Nós não sabemos o que vai acontecer aqui os anos, se vai ser os nossos filhos, os nossos parceiros aqui, nossos amigos que vão estar lutando pela fé, né? Mas nós sabemos que Deus está conosco em qualquer combate. E por isso que nós colocamos o escudo na frente, né, como defesa, né? Sim, como defesa. sim. Pois é. Também Abraão, quando a gente cita sobre Abraão é o maior exemplo de fé, né? Porque através de Abraão, todas as nações veio a ser prósperas, né? Porque a multidão que viria depois de Abraão seria enorme. E quando Jesus fala daquela multidão lá de Abraão, está falando da fé. Que outras pessoas viriam e acreditariam, que seria uma multidão de pessoas que acreditariam no mesmo Deus que Abraão acreditou. Né? No mesmo Deus. E eis aqui as pessoas, eis aqui nós aqui, sim, somos esse exemplo. Somos os filhos de Abraão. Os filhos de Abraão que crê no mesmo Deus que Abraão creu. Sim. Nós vamos ver Abraão no céu. Sim. Naquele tempo, né, falava assim, tenha fé. Não, igual tem tanta gente que fala hoje, né, para as pessoas, tenha fé, tenha fé. Por quê? Porque eles viram que a fé dá certo, você ter fé naquilo que é verdadeiro. Sim. Então, hoje nós podemos falar de Abraão. A fé dele criou muitas nações. E o que a gente faz hoje? Fala para as pessoas, tenha fé em Deus, tenha fé no Evangelho. Então, é muito top. Nós imitamos, né, o mesmo, sim, que falavam lá. Uhum. Né? E olha que Paulo teve que repreender o seu próprio povo. Em Romanos 9, o povo achava que eles eram o dono, que era a salvação para eles, para os judeus, né, para os israelitas. Mas Paulo falou assim, vocês que procuram tanto a salvação através das obras, os gentios recebeu através da fé. Né? Vocês que acham que vocês são filho de Abraão, eles são filhos de Abraão através da fé. Então, tipo, né, nós não somos filhos linhagens de Abraão, né? Nós não somos. Talvez, né? Porque né? assim, dependendo de qual origem que o seu passado veio, é possível. Sim. Se alguém da sua família, por exemplo, vier dos portugueses. Mas esse cara aqui é tudo indígena, né? Eu acho que... eu tenho uma parte indígena, mas eu não sei. Meu avô tem uma parte, acho que de imigrante também, a família dele. Sim. Não, mas assim, eu acho que os palestinos são mais perto que eu... Eu acho que eles são, aquela região ali toda ali, são tudo parentes. Sim. Parentes. Mas claro que, né, os judeus se espalharam, né, pelo mundo inteiro, né? Pelo mundo inteiro, ele é muito deles, né? Então, o brasileiro também, que veio de Portugal, fugir de Portugal para o Brasil também era judeu, né? Sim. Nome brasileiro, que possivelmente veio daí então veio o nome Brasil, né? Sim. Então, assim, a gente tem alguma origem aí, mesmo sendo indígena. Esses irmãos. Pantanal. Né? E aí o cara vem pantaneiro, vem lá
não sei da onde lá, quer bater papo com os indígenas, hein? Esse cara é foda, velho. Bugro. Não, bugre é diferente. Mas eu acho que já tá dando uma hora. Então, pessoal, Mas foi bom o episódio. assim, a gente quer dizer para vocês que a fé, ela pode ser o maior exemplo, né, para sobreviver nesse mundo tenebroso que nós estamos vivendo. Porque em Efésios vai falar que nesse mundo tenebroso que existe, as trevas que está dominando, aí como as trevas estão dominando, aí Paulo explica sobre o que nós devemos ter para enfrentar esse mundo tenebroso, né? Que é onde existem as hostes espirituais da maldade. Sim. Que para resistir esse mal, o apóstolo Paulo em Efésios 6, do 1 ao 18, vai dizer que então esse mundo tenebroso que você está vivendo, nessas trevas que você está vivendo, adquira o escudo, adquira o sapato, o capacete, a couraça, né, o cinturão, a espada. Então ele te dá toda a armadura. E essa armadura não é física, é espiritual. Sim. Né? Que vem de Deus para a nossa vida. E essa armadura, no finalzinho, ele explica o que é essa armadura. Oração. Ele fala, eu estou orando. Ele não fala que é aquilo, mas ele dá um exemplo do que é aquela armadura. É através da oração que você adquire aquela armadura. Né? Aí a pessoa fala, mas eu não tenho tempo para orar. Ore. Você está em pé, ore. Você está trabalhando, ore. Se você está pensando em Deus. Ore. A oração, ela é todo o tempo. Porque muita gente fala assim, mas eu preciso de estar num quarto. Para aí. O apóstolo Paulo estava preso e estava orando. Então não é o local que vai nos impedir de orar, porque a oração não precisa ser gritada, ela pode ser aqui. Sim. Em Deus. Orai todo o tempo, o Senhor fala. Todo o tempo. Sim. E oração é difícil às vezes. Não é Mas fácil essa é a luta, né? Não é fácil. Como Jesus sofreu na oração, nós vamos sofrer. Ele falou assim, a carne é fraca, mas o espírito está forte, mas a carne não está preparada ainda. Né? Só que, né, continuamos nessa guerra que o mundo é do maligno, infelizmente, mas nós temos fé que Jesus irá reinar para sempre. Sim. E essa fé é o porquê nós fazemos esse podcast, né? Essa fé é porque nós congregamos no final de semana, essa fé é porque nós fazemos orações juntos, porque nós cremos que Jesus irá voltar e esse mundo irá ser acabado. Ele irá destruir o inimigo, colocar ele no seu próprio lugar e, né, vivemos felizes para sempre. Tem uma passagem que fala sobre o possuidor da terra, Levítico 25. Eu gosto muito dessa passagem que fala ali o que Cristo veio, o parente remidor, vai estar dizendo lá. Então, o maligno, ele é teimoso, mas pelo o fato de Cristo ter morrido a pior morte, que era de cruz naquele tempo, então, no momento que ele morre, ele toma a escritura da terra de novo. Mas o maligno, sendo teimoso, a escritura que foi vendida por Adão, ele tomou de novo na cruz do Calvário. Sim. Ele tomou, mas o maligno, ele é tão teimoso que ele não desistiu. Mas então, hoje em dia, a gente tem essa fé que Jesus vai vir e reinar sobre esse lugar. Então, é isso que nos mantém de pé, que nos dá força para Porque esse reinar que você diz é o mesmo das escrituras... dos milênios. Não, dessa escritura que está nas mãos do Senhor agora. Que o inimigo quer tomar de volta, que é nós. Sim, né? São os filhos. São os filhos do Senhor. Sim. Quando eu estudei sobre esse assunto, isso é muito lindo. Muito sim, lindo. sim. A escritura vale a pena, né? A
A escritura que Adão entregou para Satanás e o Senhor veio para tomar de volta. Porque Já era dele. Sim, porque você viu que Deus deu autoridade a Adão e Eva, mas Adão e Eva que dá autoridade para a serpente. Deu né? para a serpente. E Sim. ela tomou o mundo depois disso. Sim. É muito lindo. São tantas coisas dentro das escrituras, gente, que às vezes nós ficamos motivados assim, queremos falar, né? Sim. É igual o irmão falou dessa passagem aqui de Levíticos 25. Eu já corri aqui, que a escritura é nós, né? É a posse do Senhor que Adão entrega para Satanás, involuntário, não sei, né? Acho que foi involuntário, né? E Adão foi salvo? Ó, nós podíamos fazer para um vídeo, ó. Eva tinha um umbigo? Dá pra fazer um podcast disso. Ó, título, Adão foi salvo, ó. Né? Então, glória a nós Deus. fazemos assim. é isso aí, Mas, gente. Obrigado aí pela sua audiência, comente, deixa o like, se inscreva no nosso canal, compartilhe com os seus colegas, fala assim, ó, você quer um escudo? Escudo bom? Vê esse podcast aqui que eles vão falar isso de aí. um escudo espiritual, né? Que é Glória a Então, é isso aí, Deus. gente. Obrigado, que Deus abençoe você. E até mais. Valeu e fiquem Com na Deus. paz do Senhor. É nóis.